Voltamos aí com geometria espacial. Vou falar aqui nessa primeira parte sobre esferas e pirâmides, depois sobre poliedros. Esfera, primeiramente. Conhecemos como esfera todos os pontos no espaço que estão a uma distância igual ou menor que o raio da sua origem. Então, ou seja, a gente vai ter um ponto aqui na esfera que é a origem, né? E aí desse ponto parte um segmento aqui de reta até a superfície aqui da esfera. Então essa distância é o raio da esfera, certo? Aí a área e volume da esfera. Para calcular a área e o volume a gente precisa do raio, certo? Então a área é dada por essa formulazinha aí, 4πr ao quadrado, e o volume 4πr ao cubo sobre 3. Alguns exemplos aí. Qual é a área de uma esfera cujo raio mede 63 centímetros? Considere π igual a 3. Bom, a gente vai usar a fórmula da área, né? 4πr ao quadrado. Então substitui, né, os valores, ó. Π substitui aqui por 3, né, como a questão pediu. O R por 63, que é a medida do raio. Então fica 4 vezes 3 vezes 63 ao quadrado. Então a gente calcula primeiro a potência. 63 ao quadrado, 63 vezes 63, você vai obter 3.969. Desse lado, 4 vezes 3, 12. Então fica 12 vezes 3.600 ou 3.969. Então 12 vezes esse valor, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 47.628 centímetros quadrados. Então é basicamente aí substituição e multiplicação. Outro exemplo, um artista plástico gostaria de colocar uma bola de isopor sobre uma de suas obras de arte, entretanto será necessário pintá-la de vermelho. Sabendo que o metro quadrado de tinta vermelha custa R$ 150 e que o raio dessa bola mede 1 metro, calcule o valor que será gasto por esse artista. A gente precisa saber a área, né, primeiramente. Então, usando aí a fórmula, ó, 4πr ao quadrado. O π é 3,14, né? Como a gente já conhece. O raio nessa questão será 1, né? Já que disse que o raio da bola mede 1 metro. Então, fica 4 vezes 3,14 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. E 4 vezes 3,14 dá 12,56. Então, 12,56 vezes 1 dá 12,56. E aqui é metros quadrados, né? A unidade. Então, como cada metro quadrado custa R$ 150, né? Segundo o que o enunciado disse, multiplicamos esse valor pela área da esfera. Então, 12,56 vezes 150. Então, aí vai dar o valor que será necessário para pintar a esfera. Certo? Então, R$ 1.884. Um exemplo aí de volume. Calcule o volume da esfera cuja medida de raio é de 10 centímetros. Então, 4πr ao cubo sobre 3 é a fórmula, né, do volume. Vamos substituir o R por 10, né, que é a medida do raio. Então, 4π vezes 10 ao cubo sobre 3. 10 elevado ao cubo, certo? Aqui, ó, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E aí, 1000 vezes 4π fica 4.000π, né? 1000 vezes 4 dá 4.000. Então, 4.000π dividido por 3. 4.000 dividido por 3 não dá exato, né? Mas dá esse valor aqui, 1.333,33π. Isso centímetros cúbicos, né? Já que é volume. O detalhe aqui que eu não substituí o valor do π, certo? Isso varia muito de questão para questão. Principalmente quando há opções para marcar, às vezes as opções estão com o π, né, sem ter substituído pelo valor. Outras vezes vai aparecer as opções com o valor do π já substituído. E aí no caso você teria que substituir o π por 3,14, né, e multiplicar. Ou então por outro valor, se a questão pedir por 3, por exemplo, né, como na questão anterior lá. Certo? Então fica a critério da questão se precisa ou não substituir o valor do π. Vou falar agora de pirâmide.
A pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal que possui todos os vértices num plano. Sua altura corresponde à distância entre o vértice e sua base. Bom, primeiramente vocês estão vendo que eu tenho vários tipos de pirâmide, né? Tem uma pirâmide triangular, a base dela é um triângulo, quadrangular, base quadrado, pentagonal, né? A base é um pentágono, pirâmide hexagonal, a base é um hexágono, né? Então tem vários modelos aí de pirâmide disponíveis aí, né? Existentes. E fala aqui dos elementos da pirâmide. Então toda pirâmide ela vai ter a base, né? Vai ter as arestas da base e as arestas laterais, né? Certo? Vai ter a face lateral. A face lateral da pirâmide sempre são triângulos, certo? Então vai ter aí, nesse nosso caso aqui, são 4 faces laterais, né? Já que a base é um quadrado. E a altura da pirâmide, né? Que é a distância aqui do vértice até a base, certo? E o apótema também, que é do vértice até a base, aliás, até a aresta aqui da base, certo? Que no caso é o apótema da face aqui. E aí, a área da pirâmide, né? Para calcular a área da pirâmide é a superfície, né, da pirâmide. Então a área total é a área lateral mais a área da base, onde a área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais e a área da base é a área da base. Então, ou seja, se você quiser calcular a área total da pirâmide, você tem que calcular a área total das 4 faces, né, triangulares, mais a área da base. E aí vai depender de que tipo é a base da pirâmide, certo? Como as laterais, as faces laterais são triângulos, né? A gente tem que saber aí calcular a área do triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. O que acontece é que nem sempre essa medida do apótema aqui é dado, certo? Aí às vezes a gente tem que calcular. Então, por exemplo, aqui, uma maneira de calcular é você utilizar esse recurso aqui, ó. Utilizando aí a altura da pirâmide e o apótema da base aqui, né? Com o apótema da face forma um triângulo retângulo. Então a gente pode usar o teorema de Pitágoras, certo? Onde o apótema aqui da face aqui seria a hipotenusa, né? A altura da pirâmide um cateto e a apótema da base outro cateto. Então você teria aí que o apótema da face ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura da pirâmide ao quadrado, certo? Você pode usar esse recurso aí para achar a altura da face, certo? Que vai ser necessário para calcular a área dessa face aqui. Já que como é um triângulo, né? Seria a medida aqui da base, do lado da base, vezes a altura dessa face sobre 2. E o volume da pirâmide? Para calcular o volume da pirâmide tem a expressão 1/3 vezes a área da base vezes a altura da pirâmide, certo? Onde AB é a área da base e H a altura. Vamos ver alguns exemplos aí. Calcule a área de uma pirâmide regular quadrangular que possui as seguintes medidas. A aresta da base mede 18 centímetros e a altura mede 12. Bom, então, como essa pirâmide é regular, basta calcular a área de uma face lateral, né? E multiplicar esse resultado por 4, né? Que é o número de faces laterais, para obter a área lateral. Para isso, precisamos calcular a apótema dessa pirâmide. Isso pode ser feito pelo teorema de Pitágoras. Então, como eu falei, né? Para calcular a área da face lateral, você precisa da altura da face aqui, né? Que é o apótema da face também. Que no caso estou representando aqui por G. E aí, você tem que a altura da pirâmide é 12 e a aresta da base aqui é 18, certo? Então, como a aresta da base é 18, o apótema aqui da base vai ser a metade, né? 9, certo? Observe que o M é igual a 9, né? Metade do lado da base, certo? Então fica aí, pode achar o G por teorema de Pitágoras, certo?
9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é a altura da pirâmide. Então 9 ao quadrado dá 81 e 12 ao quadrado 144. Então somando isso fica 225, né? G ao quadrado igual a 225. Então G ele é igual a raiz quadrada de 225, que dá 15, no nosso caso aí 15 centímetros. Pronto, então com a medida do G você consegue achar a área da face lateral, certo? Como é um triângulo, né? Então base vezes altura sobre 2, 15 vezes 18 sobre 2, 15 vezes 18 dá 270, dividido por 2 dá 135 centímetros quadrados. Essa é a área de uma face só, certo? Não é a área da lateral inteira. E a área da base, a base é um quadrado, né? Então é 18 ao quadrado, 324 centímetros quadrados. Bom, quero calcular a área total, né? A área total dessa pirâmide. Então a área total, lembrando, a área total é a área lateral mais a área da base. Só que a área lateral são 4 faces daquela, né? Que eu calculei. Ó. São 1, 2, 3, 4 triângulos, né? São 4 faces triangulares na lateral. Então é 4 vezes 135 mais a área da base, que é 324. Então 4 vezes 135, 540, mais 324, total de 864 centímetros quadrados, certo? A área da pirâmide. Um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 10 centímetros e a altura de 30 centímetros. Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide? Bom, a gente tem que usar aí a fórmula do volume, né? Então, para calcular o volume, a gente precisa da área da base, certo? Então, antes de calcular o volume da pirâmide, vamos calcular a área da base. A base é um quadrado. Como é 10, o lado da base, ó, a área da base é 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Então, 100 centímetros quadrados é a área da base, né? A área desse quadradozinho aqui. E aí, para calcular o volume, usa a formulazinha. Base, área da base, vezes a altura sobre 3, né? Que é 1/3. Então a área da base é 100, a altura já disse na questão aqui, ó, a altura de 30 centímetros. Então, ó, 100 vezes 30 sobre 3. Então você vai ter aí igual a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então ficamos por aqui, né, nessa primeira parte, certo? E aí eu vou voltar para falar sobre poliedros depois.